O tema de hoje? Combate espiritual. Pronto. O que é que vocês entendem por combate espiritual? O que é que vocês entendem? Hã? Pode falar mais alto, eu não ouvi. Vocês entendem alguma coisa por combate espiritual? Vocês passam por esses combates? Sim? Se é demais, então o que é esse combate espiritual? Já que vocês passam muito, né? Então o que é? A gente sabe, mas não sabe falar. Né? Estou entendendo. Vamos aprender a falar hoje, né? Pronto, o combate espiritual poderia ser bem amplo, né? Mas primeiro, nós estamos combatendo contra quem? Só contra o demônio? E etc e tal, né? Certo. Então, os três inimigos da alma, né? Isso aqui vocês já estão careca de saber, eu também estou quase careca. Vamos lá. São João da Cruz vai ensinar isso, também São João Evangelista, né? Quais são os inimigos da alma? A carne, o mundo e o demônio. A carne, o mundo e o demônio. Vocês? O mundo e o demônio. Os demônios, né? Santa Teresa de Ávila fala que quanto mais próximo o inimigo, mais forte ele é. Quem é mais próximo de nós? O demônio. Quanto mais próximo é o inimigo, mais forte ele é contra nós. Então, quem é o mais forte entre os três? O demônio, a carne ou o mundo? O que vocês acham? Carne. Quem acha diferente? É os três, Não, tem que ser os três. Vamos lá. Aí, o mundo, assim, né? Porque o mundo e o demônio é com três opiniões diferentes. Vamos lá. Entre os três, o mais forte contra nós é a carne. Aí vamos saber o que é carne no mundo espiritual. Na Bíblia existem traduções que vai falar de carne, o verbo se fez carne. Não é nesse sentido, carne, ser humano. A gente tem a mania de falar assim, né? O meu espírito fala isso, mas o meu humano fala outra coisa. Não é assim. O nosso humano é algo bom, entende? Não é algo ruim. Fala assim, não, o meu lado espiritual é bom, mas o meu lado humano é tão ruim. Não. Você é um todo. Você é corpo e alma. Você é uma unidade. Se separa, você morre. Sim ou não? Então, o seu corpo é bom, é criado por Deus, é a imagem e semelhança de Deus. E se Deus se fez carne, é porque Ele colocou um valor no nosso corpo. Sim ou não? Então, a carne é quando nós falamos das nossas fraquezas, das nossas inclinações para o mal. A gente chama concupiscências, né? Concupiscência da carne, dos olhos, que São João Evangelista fala. Então a carne é toda a inclinação, porque assim, para fazer o mal a gente não faz muito esforço. Para não fazer a gente faz. Para fazer o bem também. Mas para fazer o mal a gente faz brincando, né? Às vezes o demônio nem tenta. A gente faz logo, espera nele vir tentar a gente, né? É tão rápido o negócio. Tem três tipos de pessoa. Aquele que o demônio tenta bem muito para conseguir vencer, às vezes vence. Aqueles que o demônio tenta pouco e ele cai, e aqueles que eles vão chamar o demônio para tentar, que ele quer pecar e logo, entendeu? Tem, é sério o negócio, né? Então a carne seria isso, né? O mundo seria o quê? O mundo não é o planeta Terra, porque a gente não precisa brigar contra o planeta Terra, a gente tem que cuidar, né, do planeta. Não precisa estar derrubando as árvores, poluindo os rios. Isso, é toda mentalidade pecaminosa. São as ideologias se incluem também, né? Toda mentalidade contra Deus. Tudo aquilo que se levanta contra Deus, toda mentalidade, por exemplo, uma coisa mundana, deixa eu dar um exemplo aqui. A mentalidade da prostituição é algo mundano, sim ou não?
A mentalidade, como ela falou, ideologia de gênero, tipo gaysismo, é mundanismo, sim ou não? Sim. Isso é o mundo. É quando alguém fala assim, ei, macho, tu vai ficar só com um, é? Quem come um prato só é aleijado, não sei o quê. Aí vai incentivando o Denis a adulterar. Ou seja, é uma mentalidade mundana. Aí essa mentalidade mundana vai pegar o quê? A carne do Denis, que já é fraca, e se somos dois. Aí o demônio vem, vai, aproveita, macho. Aí os três. A gente se ferra, né? Então a carne é a mais forte. Depois seria o mundo. Depois seria o demônio. Só que, eu sempre digo nas pregações, o demônio tem uma vantagem. Porque ele usa, como eu dei o exemplo, ele vai usar a carne e vai usar o mundo. Então ele se torna o mais forte. Entenderam? Ele se torna o mais forte porque ele tem dois aliados bem fortes do lado dele, que é a carne e o mundo. E ele é um ser que pensa. A sua carne não pensa, né? Você que pensa, né? Sua carnalidade, a minha não pensa. O mundo é como se fosse esse sistema mundano, do maligno. Mas o mundo em si mesmo não pensa. É uma mentalidade que vai sendo impregnada. Mas o demônio, ele pensa. Ele vai planejando, né? Ele vai arquitetando como levar você e a mim para o inferno. Se um plano não deu certo, ele vai tentar outro, ele vai tentar. Porque até o último instante que você for respirar ele quer assim, não, eu quero o Denis no inferno comigo. Para quê? Para me perturbar ele, para ele ser infeliz como eu sou. O demônio não quer você no inferno porque ele ama você ou me ama. É o contrário. Ele nos quer no inferno porque ele quer que nós compartilhemos da sua infelicidade eterna. Entenderam? Sim ou não? Efésios 6. Ela é bem conhecida essa passagem, né? A armadura do cristão. Efésios 6. Vai falar o que lá? Um bocado de coisa, né? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga Deus me acuda. Acharam? O que fala aí? Leia do 1 em diante. Valendo, bem alto. Filhos, obedecei a vossos pais, segundo o Senhor. Estou lendo certo? Uhum. Filhos, obedecei a vossos pais. Pura pro versículo 10. Mas a obediência é bom, viu? Que domina a carne, o mundo e o demônio. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Continua. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados, os potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal disparadas nos ares. Pronto, tá bom aí. O que acontece? Às vezes a gente começa a lutar em um plano que não é o plano mais correto. A gente começa a querer, tipo, o irmão falou mal da gente, a gente fala assim, aquele irmão é do Shalom, não presta pra nada, né? Não, só tem gente falsa, hipócrita, por isso que você é carmelita. Aí quando você vai pro Carmelo, você vai se deparar com pessoas com a mesma fraqueza que aquele irmão do Shalom tinha ou pior. Porque Santa Teresinha conviveu com esses irmãos, São João da Cruz, os irmãos do Carmelo perseguiram ele, colocaram ele na prisão. Foi os que mais maltrataram, foi os irmãos de São João da Cruz, os irmãos consagrados e autoridade, né? E quem mais maltratou Santa Teresinha, quem foi? As irmãs do Carmelo. Então, gente ruim tem todo canto. Eu vou sair do Shalom para a paróquia. Se é do Shalom, eu vou para o franciscano. Vá por vocação. Se for porque você quer entrar no povo santo, o pior que é você vai contaminar lá. Né? Se você não tem isso na cabeça, o pior sou eu, você vai muito enganado. Entenderam? Porque você vai achando que todo mundo é ruim e você é o melhor. Né? Então, essa ideia é errada. Eu estou combatendo contra quem? É contra o demônio.
é contra o mundo, não é contra o Denis. Entenderam? O Denis, ele é usado pelo mundo. Ele pode ser usado pelo demônio, pode ser usado pela carne dele. Mas ele não é isso. Ele está sendo usado. Livremente, claro, né? Tem a liberdade. E todos nós. Só um exemplo. Então eu não posso assim, não. Aquele irmão é um inimigo, meu arqui-inimigo. Não. Às vezes a gente começa a fazer isso dentro do grupo de oração, dentro da obra, dentro da paróquia, dentro do trabalho, dentro da família, como se aquela pessoa fosse um demônio encarnado, né? Não. Ela parece, mas não é. Estou dando só um exemplo, viu? Não estou brincando. Mas tenhamos esse cuidado, porque às vezes a gente foca a nossa batalha para o canto errado. O que a pessoa que mais te faz mal precisa? Que você se coloque em oração pela conversão dela. E que você trate ela da melhor forma possível. Entenderam? Essa é a arma certa. Então, a maior arma contra o demônio, a carne, o mundo seria o quê? Diga comigo, a vida interior. Às vezes, por que não diz vida de oração? Porque vida de oração tem uma dimensão e é profunda. Mas a vida interior tem várias dimensões. A vida sacramental, Eucaristia, confissão, é vida interior. O Santo Terço é vida interior. O Rosário, as leituras espirituais, o estudo bíblico, ir à missa, ter um ministério, vir para o grupo de oração, tudo isso é o que? Vida interior. Perdoar o irmão, vida interior. Meditar sobre a vida de um santo, vida interior. Rezar o texto, acompanhar o texto pela TV, ouvir pregações e meditá-las, vida interior. Entenderam? A vida interior não se resume a minha meia hora ou uma hora de oração, estudo bíblico, não. Não se resume a isso. Faz parte da vida interior, entenderam? Então eu não posso combater contra o demônio, contra o mundo e contra a minha carne se eu não tenho uma vida interior. Eu vou combater com a minha força? Não. Se eu combato com as minhas forças, o que vai acontecer? Eu vou cair, a ponto de eu dizer assim, não, eu não aguento mais lutar, porque eu só caio. Porque assim, quem tem uma vida interior, ele pode cair feio, pode até cair feio. Porém, o que acontece? Quando ele se confessa, ele estava nesse grau de santidade aqui. Aí ele pecou, aí regrediu. Quando ele se confessa bem, ele ultrapassa o nível de santidade que ele estava. Porque ele quer lutar mais ainda pela santidade, entenderam? Já alguém que não reza, não tem uma vida espiritual, ele faz o quê? Ele peca, aí ele se confessa. Aí volta a vida no estado de graça. Só que ele estava aqui, antes de pecar. Antes. Aí quando ele pecou, aí zerou, né? Aí quando ele se confessou, porque ele se confessou mal, aí estava aqui e ficou só aqui. Aí ele se acostuma só a se confessar. Aí vai ficando assim. Daqui um dia, tá tão ruim a vida dele, que é como se ele tivesse em pecado mortal, mesmo sem estar. Porque ele está morto. É alguém que ele tem um organismo espiritual, mas esse organismo espiritual não entra em ação. Vocês estão entendendo? Tipo assim, alguém que só vem para o grupo de oração, aí pede muita graça a Deus, ele se emociona, chega em casa, não faz nada para mudar, nada de concreto. Concreto. Ó, se a gente não faz nada de concreto, a gente não vai dar passos na vida de santidade, nem vai avançar no combate. Vocês estão entendendo? O Denis sabe bem direitinho, que acompanha o Denis. O que é concreto, né? É quando você sabe que isso te leva a pecar e você vai evitar. Não é só evitar assim, não, eu não vou fazer mais não, né? Você vai fugir das ocasiões. Você vai fugir, entenderam? Por exemplo, eu sei que isso me faz preguiçoso. O que é a cura para a minha preguiça? Eu fazer isso. Eu sei que isso vai me fazer cair no pecado da carne, me masturbar, querer adulterar, querer pensar em moralidade. Então o que eu vou fazer? Se for preciso, eu não vou pegar nem um dia internet. Nem um dia na semana, nem um dia. Porque eu sei se eu ver uma imagem, mesmo se eu estiver procurando ali, ó, Jesus Cristo, a paixão de Cristo. Aí na hora que eu coloco a paixão de Cristo, aparece uma mulher sem roupa. Às vezes não aparece, né? Aí então, se você sabe que você está frágil naquela semana, vai fazer o quê? Eu não vou pegar a internet.
Porque eu sei que se uma vez só a internet jogar para mim, eu já vou ficar alimentando, vou querer ver mais e vou cair. Às vezes eu vou ficar igual covarde fugindo, enquanto você souber que está à beira do abismo, não tente não. Fuja sempre, entenderam? São Padre Pio falava o seguinte: na guerra contra o pecado, ganha aquele que foge. A gente não precisa ser corajoso. Precisa ser o quê? Esperto, astuto, como as serpentes, e simples como as pombas. Em outras traduções, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então a gente deve ser prudente. Eu sei que isso me leva a pecar, então eu não vou para esse local, para esse ambiente, para essa situação, estar com essa pessoa. Vocês estão me entendendo? Às vezes a gente adora fofocar da vida alheia. Às vezes não adora, mas gosta de ouvir, né? Gosta de ouvir, pelo menos. Aí vai: ei, Jordélia, qual é a novidade, hein? Você sabe que a Jordélia já é fofoqueira. Aí você vai perguntar a ela quais as novidades, quais novas. Aí você: não, mas eu não falo mal. Mas você gosta de ouvir. Você se deleita em ouvir falar mal do outro. Isso é pecado também. E pecado de omissão. É algo grave. Você gosta de ouvir o outro ser manchado, entenderam? E nem defende, não se posiciona, você gosta de ouvir. Outra passagem aqui, ó. João 14:30. O que fala lá? Fala lá que o... Fala lá, fala rápido, né? Fala lá. O que vai falar neste texto? Vai falar que o demônio é o príncipe deste mundo. Às vezes o demônio tem um reino, então, ele tem um reinado, tem. E Jesus falou, ele é o príncipe desse mundo. Osés, mas quando Jesus falou isso, Jesus não tinha morrido na cruz. E na cruz Jesus venceu quem? O demônio, a carne, o mundo e a morte também. Porém, quando São João Evangelista escreveu, Jesus tinha ressuscitado. Entenderam? Se ele achasse que não valia mais, ele não tinha escrito não. Mostra o quê? Que o demônio ele tem um poder limitado de atuação. Um reinado ele tem um período. Por exemplo, todo cargo ele é o quê? Temporário, sim ou não? Ou quase todo cargo, não sei se todos, né? Pelo menos quase todos. Então, ser príncipe é até o dia que não aparecer alguém para ocupar esse lugar, sim ou não? Deus, ele é príncipe desse mundo? Não, ele é rei. José vai fazendo analogia, então, o demônio é filho de Deus, é porque ele é o príncipe? Não é assim, a gente tem que misturar as coisas não, né? A gente tenta fazer umas analogias que dá uns burros na água, né? Dá uma bagunça. Então, João 14:30, fala que o demônio é príncipe. Então, como príncipe, ele tem muitas coisas para oferecer, sim ou não? O demônio pode dar riqueza a alguém? Pode. O demônio pode dar fama a alguém? Pode. O demônio pode dar poderes além do natural. Não vou dizer sobrenaturais, não. O certo seria preternaturais. Prete é os poderes angelicais. O demônio é anjo. Então, nós temos um poder natural. Deus tem um poder sobrenatural. E os anjos têm um poder preternatural. Então, ele pode fazer coisas que a gente nem imagina, né? Que não é nem sobre, é apenas préter. Por exemplo, um demônio, um anjo, ele tem poder de acabar com, dependendo do anjo, com um país como o Brasil, se Deus permitir. Tem. Um anjo, não é vários anjos não. Entendeu? Tem. Ele tem o poder de, por exemplo, se ele quisesse, Deus permitisse, colocar doenças em todos do Brasil e matar no mesmo dia todos. Tem. Milhões de pessoas. Só que o demônio, quando ele se rebelou contra Deus, que não era demônio ainda, e a turma dele, ele perdeu os poderes que ele tinha? Nenhum. Tudo que Deus deu a ele, no sentido de poder, ele continuou tendo. Se tirasse Deus, não seria Deus assim? Não, é porque Deus não tirou mesmo. Porque, tipo assim, quando Deus faz algo, ele faz de forma perfeita. Entendeu? Se Deus te deu o dom de cantar, ele não vai tirar. Tu pode acabar com o teu dom, é diferente.
ou ele pode fazer ficar adormecido, ou limitar o dom. Mas tirar assim, não. Entenderam? Zé, e aquela passagem dos talentos, que quando o Senhor vem, ele tira, né? Aí é outra história que eu não vou explicar não, viu? É sobre combate espiritual aqui. Vamos lá. Vocês estão entendendo até aqui, sim ou não? Está misturando tudo na cabeça de vocês? Estão entendendo? Pronto. Porque não adianta nada falar um bocado de coisa e vocês vai, não estou entendendo nada, misturou tudo na minha cabeça, né? Então vamos lá. O demônio ser príncipe. João 14:30. Pronto, eu vou continuar. O demônio sendo príncipe, ele vai oferecer coisas momentâneas para nos atrair. Então quais são as armas do demônio? Ele vai usar a meia-verdade. Ele não vai usar somente a mentira. Também, no Evangelho de São João, fala que ele é o pai da mentira. Só que ele vai apresentar o quê? Meias-verdades. Ele vai dizer, isso aqui te faz feliz. Faz feliz? Faz. Mas ele não diz faz só por algum tempo. Por 1 ano, 2, 6 meses. Tá? Entendeu? Ele contou. Era verdade? Era. Mas não era toda a verdade. Entenderam? Então o demônio nos pega assim. E a gente vai caindo igual bobo mesmo. Olha, se você namorar com fulana, você vai ser feliz. Vai. Só que ele esqueceu uma coisa. Você vai ser feliz 1 mês. O resto da vida vai ser um inferno se você casar com ela. Aí você só ficou, olha, 1 mês, eu vou ser feliz com ela. E é ter esse cuidado, gente, porque assim, a gente acha que, quando fala do demônio, a gente fica se tremendo de medo às vezes, é ou não é? Fica até com medo de ir pra casa, né? Será que eu vou ver o demônio lá na rua, na avenida, andando de carro, bicicleta, né? Aí passa alguém, saca o demônio. Não é assim, né? O demônio, ele quer 2 coisas. Ele quer que você acredite que ele não existe. Porque se eu achar que não existe ladrão, eu vou andar assim despreparado, sim ou não? Sim. Se eu achar que não existe um buraco na minha frente, eu vou andar e vou cair. Se eu achar que não tem um fogo, eu posso passar por dentro dele e me queimar, e morrer queimado. Então, quando eu acho que o perigo não existe, eu me destruo nele. Entenderam? Então, o demônio quer que a gente pense isso. Por isso que o ateísmo cresce muito. O agnosticismo, o ateísmo, né? As seitas. É outra coisa que o demônio quer. Ele quer que você morra de medo dele. O demônio quer. Porque ele quer se achar o quê? Deus, príncipe. Como ele é príncipe momentâneo, ele quer ser príncipe eternamente, mais do que Deus, né? Ele quer que você se trema de medo dele. Outra coisa que ele quer que você também tenha uma certa idolatria por esse tema, só coisa do demônio. Tem pessoas que tudo que é do demônio ele quer saber. É atrativo esse tema. Então esse tema possessão, a casa infestada e as telhas voam, aí tem umas pisadas e tarará, aí eu vi a mesa saindo do lugar e a pessoa fica querendo saber tudo que é filme que fala sobre isso, documentário, livro, aquele bruxo que levita. Isso tem? Tem. Concretamente tem, não é fantasia não, viu? Fala assim, os filmes aumentam, sim. Aumentam porque aumentaram a história que aconteceu. Porém, o demônio faz pior do que aquilo. Não é só aquilo. Por exemplo, eu já li o livro do Padre Gabriel, O Último Exorcista, o nome do livro. Ele relata casos onde a pessoa ficava suspensa durante 1 hora, possuída aqui, suspensa, levitando, dura, sem ninguém baixar ela. Mais de 1 hora levitando aqui, mais de 1 metro no chão. Isso é coisa de filme? É real. Ele já falou que fez exorcismo em pessoas que ficaram grudadas na parede do teto. Um grande período, sem nem outra coisa, como uma lagartixa lá presa, pessoa possuída. Ou seja, isso é atrativo para a gente estudar? Para alguns é legal, né? Algo bem, né? E para outros dá o medo, né? Qual é a nossa postura diante do demônio? Nem achar que ele não existe, nem se borrar de medo dele, e nem viver fixado só em temas demoníacos, entendeu? A primeira arma do demônio, qual é? Diga comigo, a tentação. E é a tentação que ele vai usar mais. Então a gente não liga muito para a tentação. Não liga. Já achei uma besteirinha. A gente vai ligando mais para aquilo que é extraordinário. Porque qual é a ação do demônio ordinária do dia a dia? Nos tentar. E o que é que nos leva para o inferno? Cair na tentação.
Entenderam? Cai na tentação. Santo Teresa de Ávila fala o seguinte: se todo o inferno se levantar contra nós, aliás, todos os demônios, né? Eles não podem nos fazer cometer um pecado venial. Venial, não é mortal não, viu? Para mostrar o quê? Que o demônio ele pode até nos seduzir, nos sugerir alguma coisa, mas nos fazer pecar, ele nunca pode nos fazer. Senão não seria a liberdade que nós temos, entendeu? Não seria. Vocês estão entendendo essa parte aqui? Ele não pode. Às vezes, se alguém possuído matar alguém, aí foi a pessoa possuída, ela não estava na sã consciência dela, ela não pecou, ela estava possuída. Entenderam? Então o demônio não pode fazer ninguém pecar, ele pode sugerir, pode até oprimir, uma tentação bem forte, né? Perturbar você a noite toda para você pecar, ou a semana, e ser aquelas tentação que o nome se chama opressão ou obsessão. O demônio tenta como se ele estivesse ali, colado com você dia e noite. Mas ainda ele não pode obrigar. Entenderam? Osés, e por que existe a tentação? Vocês já pensaram nisso? Porque poderia não existir a tentação, sim ou não? Por que vocês acham que existe a tentação? Porque Deus gosta de nos testar. Assim como ele fez aquela aposta entre Jó, do demônio para tentar Jó, ele queria ver, ele quer nos provar, para nos fazer uns testes até onde nós vamos. É assim? Ele sabe até onde nós vamos? Sabe. Ele não precisa testar. Quando nós falamos de provação, é no outro sentido. Não é para Deus saber até onde eu vou. É o seguinte, a aprovação é o seguinte, por exemplo. Vem aqui, Denis, por favor. O Denis hoje é a cobaia, né? Deus criou os anjos, está aqui o anjo. Quando Deus cria alguém, um ser vivo, inteligente, Ele quer que aquele ser o ame e o sirva, de forma o quê? Livre. Então os anjos, quando foram criados, isso ensina, vários santos ensinam isso. Os demônios viam a Deus face a face, sim ou não? Não. Não. Nem os anjos, nenhum anjo. Por quê? Se esse anjo visse a Deus, teria algo mais belo, mais atrativo, mais santo, que seduz mais alguém do que Deus? Algo? Tem? Não. Ele está vendo Deus face a face, como Deus é. Imagina que graça. Então os anjos, segundo vários santos padres, eles estavam em um lugar que é como se fosse o céu dos anjos. Não é que não era o céu, é chamado Evo, céu, um outro céu. Não é o céu da eternidade, onde Deus habita. Vocês estão me entendendo mais ou menos? Eu estou chamando outro céu só para compreender. É como se fosse um templo angelical. Então Deus vai provar esses anjos. Provar para quê? Porque para que alguém ganhe o grande prêmio de ver a Deus, ele precisa ser livre e querer. Porém, se Deus se mostrasse como Ele é para os anjos, era impossível os anjos não querer Deus. Eles iam perder a liberdade. Porque Deus é belo, Deus é bom, Deus é santo. Não tem como resisti-lo quando nós o vemos. Entenderam? Na sua essência. Então o Senhor provou os anjos, porque provando os anjos iam alargar o seu coração para amar a Deus. E eles iam ficar mais gloriosos, mais felizes, e iam ganhar o maior prêmio. Para o maior prêmio? Ver a Deus. Só que alguns anjos, segundo os santos, falam, tipo Lúcifer foi o maior, né, de todos, Lúcifer. Foi revelado para ele que o plano da salvação. Eu não sei se tinha sido criado o mundo ainda ou não. Há divergência entre os santos sobre isso. Então ele mostra que o Filho eterno do Pai, que é Deus, ia vir para o mundo, ia se unir a quem? A um ser humano, se encarnar. E os anjos iam servir a quem? A Jesus, que é um ser humano, mas a Deus. Então Lúcifer fala o quê? Eu não servirei. Eu não vou servir um homem.
Se o verbo quiser se unir a alguém, o filho, se una a mim, não a um ser humano qualquer. Eu vou servir um ser humano? O ser humano é inferior aos anjos, sim ou não? No poder, na sabedoria, em tanta coisa, né? Então, o demônio começa a convencer os outros anjos a se rebelar contra Deus, para não servi-lo. Então, esses demônios os anjos foram sendo convencidos e foram odiando a Deus, odiando, mesmo sem vê-lo. Vocês estão me entendendo? Claro que, por exemplo, nós temos a experiência com Deus, sim ou não? Mas nós vemos a Deus? Não. Pode sentar. Viu? Se Deus revelou o plano dele a você, então você não saber a Deus, ou ele não? Revelou de uma forma misteriosa, mas não. Não chama Deus. Isso. Deus nos revela as coisas, né? Assim, coisas bem fortes, né? Ah, então eles. Oi? Você nunca viu Deus, então? Isso. Nunca viu, né? Não. Então Deus se manifestava para ele de alguma forma. Por exemplo, em Gênesis fala que Deus passeava no paraíso. Adão e Eva viram a Deus como ele é na sua essência? Não. Porque se tivessem visto, nunca iam pecar. Entenderam? Iam perder a liberdade. Deus se manifestava de alguma forma. E claro que para os anjos, Deus se manifestava de uma forma muito mais extraordinária, né? Porque eram anjos. Eles já são extraordinários, né? Então Deus manifestava de alguma forma, se comunicava com ele de uma forma muito forte. E eles começaram a duvidar que Deus existia? Não. Começaram a duvidar o que Deus os amava. Porque assim, quando Jesus ele ressuscita, os discípulos não o reconhecem. Ele vem em outra forma. É porque assim, o corpo ressuscitado, ele... Vocês entenderam a pergunta dela, né? Sim ou não? Quando Jesus ressuscita e ele aparece para os discípulos, e os discípulos não o reconhecem. Por que eles não reconhecem? Porque Jesus tinha mudado de rosto, de corpo. Por que foi? É porque o corpo ressuscitado, ele pode tomar a forma que ele quiser. Entendeu? Por isso que Nossa Senhora aparece com vários rostos nas aparições. Porque ela está o quê? Ressuscitada. Jesus, quando aparece nas aparições também, sem ser no Evangelho, às vezes é com vários rostos, porque o corpo não está mais limitado à aparência. Jesus pode aparecer como criança, como velho, como chinês. Não é que ele é um mutante, não. É porque ele pode fazer isso. Porque ele tem um corpo... A Jordélia fica aqui. Porque ele tem um corpo ressuscitado. Então, por exemplo, os discípulos gaguejavam para falar sobre ressurreição, porque eles nunca tinham visto alguém ressuscitar. Viram Lázaro, mas não era uma ressurreição gloriosa. Era uma ressurreição de reviver. Então, tinha horas que eles achavam que Jesus não tinha fome, tinha horas que eles achavam que Jesus precisava comer, oferecer comida, tinha horas que eles conheciam Jesus pelas chagas, tinha horas que eles não conheciam de forma alguma. Então, os evangelistas eles começam a gaguejar para falar de Jesus sobre a ressurreição, porque era algo muito novo. Por isso alguns falam assim, a ressurreição é uma mentira que inventaram, porque os evangelhos se contradizem. Pelo contrário, isso é a maior prova da verdade, porque se eles quisessem mentir, eles faziam uma mentira bem elaborada, não iam ficar gaguejando e um evangelho parece que está contradizendo o outro. É porque era algo tão novo que um evangelista fala uma coisa e o outro fala outra, porque a ressurreição é uma grande novidade. Na verdade, eles se expressavam como eles entendiam. Isso, exatamente. E como eles não entendiam profundamente ainda, eles acabavam parecendo que se contradiziam, embora não se contradizeram. Não sei qual é a palavra, não. Vamos voltar lá para o... Tá, onde mesmo? Os anjos. Então Deus prova os anjos. Então alguns anjos passam na prova e outros não passam. Logo, aí é que você pergunta, Oséias, mas como é que o mal entrou no demônio? Meu filho, não faça pergunta não. Aqui seria um seminário de meses sobre isso, e quando terminar você falava assim, não entendi, foi nada. Porque tem várias tentativas de responder, Santo Tomás, Santo Agostinho, mas é complicado demais, é um mistério, entenderam? É um mistério, é um mistério. Mas a Bíblia não vai ficar passagem que fala diz que conforme com aquilo que... É tipo assim, com aquilo que Deus permite que você saiba, né? É. Você não querer ir além. Porque é tipo assim, ó, quem foi que tentou o demônio? Pra ele virar demônio. Entenderam
Aí está a confusão, né? E se Deus sabia porque o demônio ia ser tirado, por que ele permitiu que aquele mal entrasse no demônio? Aí entra todo o mistério da liberdade, o mistério do amor de Deus, o mistério da onipotência, que ele sabe tudo. E se ele sabe tudo, por que ele deixou? Mas é a mesma coisa, aquele de Saul, aquele que Deus permitiu que o espírito mal entrasse em Saul. Como é que ele não, aquele espírito não é? Como é que se diz aquele espírito mal? Saul. E lá fala lá que Deus enviava o espírito mal para Saul. Aí isso aí é um estudo bíblico que eu te respondo no PV. Vamos lá. Então o Senhor provou os anjos. Os anjos foram aprovados, foram para onde? Contemplar a Deus. Contemplar. Porque senão, se não fosse assim, gente, os anjos poderiam pecar hoje, sim ou não? Poderiam, já que em algum tempo pecaram. Então qual é? Então tem muita lógica esse raciocínio dos santos, sim ou não? Mas eu pensei que depois dessa prova os anjos hoje conseguem ver. Contempla a Deus como Ele é. Por isso eles não podem pecar. Porque eles escolheram sem ver Deus como Ele é na essência, e o prêmio foi ver. E uma vez vendo, não pode não querer ver mais. Eles creram sem terem vistos, né? E foram felizes por isso, né? Então, também o ser humano foi assim. Eles não viam a Deus. E o que é um santo? É alguém que vê a Deus. Entenderam? Um santo lá na plenitude. O que um santo faz? Ele contempla a Deus. O santo pode pecar lá no céu? Não. Qual o motivo? Pelo mesmo motivo que o anjo não pode pecar. Entenderam? Pelo mesmo motivo. Aí por que Deus faz isso? Para que o nosso amor, a nossa glória aumente diante dele. E a nossa felicidade aumente. Entenderam? E se Deus tivesse criado os ETs, a lógica era a mesma. Iam ser provados. Não testados, né? Para ver até um dia. Essa provação é em vista do nosso bem maior, entenderam? Então a tentação é o quê? É uma prova de eu alargar o meu coração para que eu ame mais a Deus. Entenderam? A tentação é isso. Não é Deus assim, ó, vou ver, vou jogar xadrez aqui. Isso aqui. Agora eu vou botar 3 cão aqui para perturbar ele, você aguenta? Isso aqui é forte, eu vou botar mais uns 20 mil cão para perturbar ele. Não é assim. Entenderam? 1 Coríntios 10:13. 1 Coríntios 10:13. Fala assim. Vai lá, vai falar que Deus não permite que venha sobre nós. Que Deus não permite que venha sobre nós tentação maior da qual nós possamos suportar. 1 Coríntios 10:13. Oséias, então, como vencer o demônio? Eu já falei sim ou não? Falei. Vida interior. Vida interior. Vida interior. Porque assim, até o jejum, se não tiver vida interior, pode não ser vida interior. Por exemplo, o Santos fala assim, alguém pode não jejuar nunca e ser um guloso. E ele se assemelha a um animal, pela gula. Mas alguém pode jejuar 4 vezes por dia e ser um soberbo, e se assemelha ao demônio, porque jejua muito. Vocês estão vendo o perigo? Então, se você for uma pessoa de oração, o seu jejum vai ter sentido. Mas se você não for uma pessoa de oração, nem tiver uma vida interior de confissão, de sacramento, o seu jejum é jejum de protestante. Ele só jejua para receber uma graça, para vencer uma batalha, para vencer um propósito, para cumprir um voto e para brigar com o cão. Quando Jesus fala assim, há demônios, há certo tipo de casta de demônios que são expulsos com o quê? Com jejum e oração. Mas é o sentido profundo do jejum, não é só o deixar de comer. É o sentido profundo, entenderam? O jejum ele vai me unindo a Deus. Santo Tomás de Aquino fala o seguinte, ó. Quando eu vou para a oração é o deserto. Deserto. Então o demônio entende que quando eu vou para a oração, eu estou dizendo assim, demônio, venha para a briga, eu quero brigar. O demônio faz essa leitura de quem reza, sabiam disso? Quando você entra no seu quarto assim para rezar na capela, é como se você dissesse assim, ó, pode vir demônio, eu estou aqui para brigar. Vocês estão entendendo? Não é que você desafia porque você é mostrado, não. É porque o demônio entende dessa forma.
Porque ele sabe que um homem e uma mulher que reza, ele eleva a humanidade inteira. Fala os santos, um homem que reza, ele eleva a humanidade inteira. Ou seja, a sua oração, ela sustenta inúmeras pessoas. Inúmeras. Entenderam? A sua oração sendo verdadeira. Não é você cumprir tabela, não. Vale se eu estar com 30 minutos. Vai terminar lá, não? 35, 40. 39, terminou. Você contemplou quem? O relógio. Ou então o celular, né? Você tem que contemplar a Deus. Aí você está em batalha. À medida que... Gente, batalha não é só você estar assim, lá com o demônio. Pá, pá, não. Batalha quer dizer o seguinte. Vem aqui... Vem aqui, Márcio. É o seguinte, o combate espiritual é o seguinte. Você vai ser um intercessor. Então, quando você se decide a ser santo, a rezar, você está se colocando aqui, ó, no meio. Aqui está o demônio, o mundo e a carne. Do outro lado está Deus. Certo? Está Deus. A humanidade, ela vai estar de qual lado? Do lado da carne, do demônio e do mundo, ou do lado de Deus? Não, a humanidade está aqui com o Márcio. No meio. Então, quando o Márcio se faz um homem de oração decidido por Deus contra o pecado, ele se torna uma ligação entre Deus e quem? A humanidade. Entenderam? Ele é intercessor, não porque ele está pedindo coisas a Deus, mas porque o corpo dele, a mente dele, a vida sacrificada dele e também as orações fazem com que as pessoas se voltem para Deus. Nós vemos mais não é Jesus o único mediador, mas ele está unido a quem? Quando ele está rezando, se sacrificando, jejuando, se confessando, comungando, unido a quem? A Jesus. É Jesus que está aqui no Márcio. Entenderam? E é o único intercessor que está aqui. Rezando no Márcio, combatendo no Márcio, chorando no Márcio, se alegrando no Márcio. É Jesus que está aqui, vivo, ressuscitado. Entenderam? É aqui. Então ele é o intercessor. Ele está no meio do combate. Então o demônio vai bater em quem? No Márcio. O mundo vai bater em quem? No Márcio. A carne vai bater em quem? No Márcio. Mas ele vai aguentar por quê? Porque já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Entenderam? Colossenses 1:24. Eu completo na minha carne o que faltou no sofrimento de Cristo. Mas o sofrimento não foi perfeito? Foi. Mas é perfeito o Cristo cabeça, ele morreu na cruz. E a igreja continua padecendo, é o corpo de Cristo. Por isso que é perfeito. Entenderam? Um protestante entende isso? Só nunca na vida, né? Nunca. Vocês entenderam? Gente, a fé católica, só gente burra, idiota, imbecil. Perdão, viu? Da minha família tem um bocado de gente assim. que deixa, é falta de conhecimento. Porque a fé católica é completa. Entenderam? Não tem falta de resposta para nada. Pode um pregador não saber responder, mas já foi respondido antes. Pode um padre ensinar errado, mas quando o padre ensina errado, ele não está ensinando o que a igreja ensina. Entenderam? Pode um bispo dar mancada, mas quando ele dá mancada, ele não está falando o nome da igreja. Pode um papa se equivocar, mas quando ele está se equivocando é porque ele esqueceu de olhar o que a igreja ensina. Vocês estão me entendendo? Às vezes um papa não é infalível, quando ele ensina o que a igreja sempre ensinou, não quando ele quer inventar alguma coisa. Entenderam? Então, a batalha contra o demônio se vence como? Vida interior. Eu vim de lá do Mário Santos. Outra coisa. Tem 3 auréolas. Auréolas ou auréolas? Agora eu não sei mais. Vocês vão olhar no Google. Existe, como falam os santos, né? 3 auréolas. A-U-R-E-O-L-A. É assim que se escreve, certo? É como... É a coroa dos santos. A coroa dos santos, né? A coroa dos santos.
Então tem os santos virgens, os santos mártires e os santos doutores. Os santos virgens, eles vencem a carne, que é o chamado celibato, né? A vida celibatária. Eles vencem quem? A carne. Os mártires que dão o sangue pelo Senhor, com martírio de sangue, ou com martírio de ridicularização também, eles vencem quem? O mundo. As virgens vencem quem? Os celibatários? A carne. Os mártires vencem quem? O mundo. E os doutores vencem quem? O demônio. Então quem tem a maior glória no céu? As virgens, os mártires ou os doutores? Chutem. Os doutores. Por quê? Porque os doutores vão combater contra o demônio, que é o pai da mentira. Então vai vencer o mundo e vai vencer a carne. Vocês entenderam? Então o ofício de ensinar em Deus, né? Se ensinar, dar palestra em Deus, dá até indulgência. Sabia disso vocês? O ofício de pregar, de ensinar a palavra com amor, por amor a Deus, aos irmãos, é indulgenciado. Você pode ganhar indulgências pregando. Só que eu não sabia disso, eu vim saber há pouco tempo, né? Não aproveitei muito. E ganha indulgência também, viu? É sim, estudo bíblico também, rezando o texto, ganha indulgência. Se não souberem, depois eu posso vir dar pregação sobre indulgência, viu o que é, né? Oferecido, né? Eu vou ganhar mais indulgência, né? Aí para terminar, né? Então, existem os Cavaleiros do Apocalipse. Quem assistiu esse filme já? Os 4 Cavaleiros do Apocalipse. Alguém já assistiu? Os 4 Cavaleiros do Apocalipse. Não, mas existe uma passagem do Apocalipse que fala, os 4 Cavaleiros. Gerar se eu lembro das cores. Quem lembrar me lembra? Quem lembrar me lembra? Olha aí em português. Vermelho. O cavalo branco. O cavalo vermelho. O cavalo preto. E o cavalo amarelo. Aí alguns chamam, mas na tradução original não é amarelo. É o cavaleiro pardo. Ele nem é cinza, é uma cor meia. É quase uma mistura de cor e não sabe qual é a cor no grego. Então alguns santos falam o seguinte: São Hugo de São Vito. O cavaleiro branco são aqueles que anunciam a ressurreição, né? Foram perseguidos, né? Por causa da ressurreição. O cavalo vermelho simboliza os mártires. Foram perseguidos, né? Pelo testemunho. Mártir quer dizer martiria, testemunho. E o preto seria o quê? Questão da mentira, né? Mentira que quer enganar. Aí as pessoas combatem como? Com a verdade. Entenderam? Com a verdade. E denunciando os hereges. E o amarelo, que na tradução original é pardo, simboliza o quê? Segundo Hugo de São Vito, simboliza o relativismo, o modernismo, a confusão. Nem é verdade, nem é mentira. Você não sabe nem que cor é aquele cavalo, porque é a confusão. Então hoje, dentro da igreja, é o campo de combate do demônio mais forte. Antes ele combateu tentando matar a igreja, destruir. O que foi que ele fez agora? Ele está infiltrado dentro da igreja para confundir a gente. Tem uma passagem que fala, né? Quando você perceber que o mal está instalado, não deveria, aí eu fico né? Mais ou menos Isso. assim, E sem dúvida, esse é um tempo, não vou dizer que, eu vou fazer igual os protestantes que dizem que é amanhã não, né? Que vai acabar não, mas assim, é um tempo muito claro onde a igreja tem sido mais atacada na sua doutrina. Você vai, aqui eu vou falar bem, vocês não são crianças, eu termino agora mesmo, viu? Olha só que horas que é para mim, por favor. Ixi, 8h43, né? Passei um pouquinho, vamos lá. Sobre a doutrina. Você vai se confessar, você encontra padres que te aconselham mal, sim ou não? Eu estou gravando, não tem problema nenhum, porque é isso que acontece mesmo, certo? Oi?
Tem os que nem aconselham. Mas é bom quando nem aconselha, porque para dar certo conselho é melhor vir para casa só com absolvição mesmo, né? Então o que é que acontece? Você vai para certos padres e ele te confessa a você usar camisinha, a usar anticoncepcional, aconselha você comungar mesmo em pecado mortal, aconselha você permanecer junto, aconselha dizendo que masturbação não é pecado e pode comungar com esse pecado. Às vezes, como é que tu sabe? Eu acompanho um monte de gente, né? E aconselho nos eventos. E eu pego daqui para pior. E não somente eu, viu? Oséias, tem coisas que se eu fosse dizer aqui, você se escandalizaria. E a Bíblia fala que não é para escandalizar, né? Tem coisas que eu sei, porque acompanho e prego nos cantos fora, que a pessoa me pede para você e fala assim, tal padre está fazendo isso comigo. E, gente, não pense que isso aqui é para a gente ficar desesperado, não. Isso prova que a igreja é de Cristo. Porque se não fosse de Cristo, o demônio estava atacando naqueles que são os soldados que estão na frente da batalha, não. Então, qual é a estratégia do demônio? Eu vou atacar a mente desse padre, eu vou perverter ele, não de uma vez, porque ele tem que ficar mais ou menos assim. Aí ele vai colocando veneno no povo e eu vou levando ele para o inferno e o povo. Vocês estão entendendo? Por isso você precisa rezar, estudar. Por isso que os doutores têm a maior auréola. Você precisa estudar. Você quer converter as pessoas, sim ou não? Pois fique só rezando para ver se converte. Nós temos que estudar de forma séria, profunda. Mas fique só estudando, não serve de nada também. Você tem que rezar e estudar a doutrina mesmo. O que os santos falam. Gente, se nós fizermos isso, a gente vai aterrorizar o inferno. Aterrorizar. A gente vai ter armas de combate fortes demais. Se alguém chega assim, não, eu sou gay, tarará, e se você tem um estudo profundo, você vai fazer o quê? Você vai desarmá-lo. Ele vai dizer, não sou gay não, eu estou com um problema afetivo. Alguém chega assim, não, eu odeio minha mãe, eu prefiro ir para o inferno do que perdoá-la. Se você está armado, ela sai com lágrimas arrependida, vai beijar a mãe e pedir perdão. Se você chega aqui com um testemunho de Jeová, querendo debater com você e você tem arma, ele vai sair confuso e vai te procurar de novo. Vocês estão me entendendo? E vão buscar a verdade. Mas a gente precisa conhecer profundamente. Mas eu vou me desesperar agora para abrir o livro e agora você vai ficar doido. Não é assim não. Devagar, eu vou estudar de forma estratégica, entendeu? Não você fica doido e doido a sua família e os outros. E nem fica santo. Vocês estão entendendo? Então vamos estudar mesmo. Porque assim, quando você estuda, você vai ter compaixão dos padres também que estão sendo vítimas disso. Mas como foi que isso entrou? A maçonaria infiltrou várias pessoas e investiu dinheiro para colocar padres com pensamento maçônico dentro da igreja. Isso se chama maçonaria eclesiástica. Nossa Senhora de Fátima já profetizava isso nas suas revelações. Os comunistas e marxistas também infiltraram pessoas dentro dos seminários. Então, os maçons infiltraram, os comunistas infiltraram e os marxistas infiltraram. Só gente que tem pensamento maligno. Para quê? Para que tenham representantes deles. Entenderam? Para que, se você tem uma fé fraca, não tem diferença nenhuma do dente para um pagão. Então é muito fácil dominar. Entenderam? Por isso que quando, por exemplo, eu e outros pregam um negócio mais... Não é nem radical, não é como é para ser. Aí alguém estranha. Às vezes até no Shalom, viu? Alguém estranha. Valha, está dividindo a igreja. Para que isso? Deus não quer isso. Porque eles aprenderam que Deus não quer isso. Eles aprenderam a meia verdade. Vocês estão entendendo? Não é que eu queira ser mais sábio que um padre, não. Vocês estão me entendendo, né? Tem padres santos e gênios aí. Falando que hoje nós temos que estudar para ajudar também eles. Porque eles sozinhos não vão dar conta do recado. Nós temos que combater junto com eles. Amém? Só não posso esquecer a última arma. Nossa Senhora! Não pode. Porque assim, ó, primeira, eu falei até no grupo do domingo, né? Qual é a primeira arma do demônio? Fazer o maço cair no pecado mortal. Porque o maço no pecado mortal ele está fraco, não está em estado de graça. Não tem força para combater tão forte. A outra arma que ele usa, afastar o maço de Nossa Senhora. Porque Nossa Senhora vai trazer novamente o maço para o estado de graça. Por que os protestantes têm a arma do demônio não, né? De Nossa Senhora.
Por que protestante tem raiva de Nossa Senhora? Se os santos nunca mostraram isso, nem a Bíblia, nem quem fez o protestantismo foi Lutero, Calvino, Zwingli, eles nunca tiveram raiva de Nossa Senhora. Por que hoje o demônio tem raiva de Nossa Senhora e manifesta isso nos protestantes? Porque fala Apocalipse que o demônio foi lançado à terra e sabendo, ele desceu com grande fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Sabendo que pouco tempo lhe resta. É o cavalo pardo. É o tempo da mentira, da confusão, entenderam? Dentro da igreja também. Por isso precisa de quê? De pessoas que ensinem, que rezem e ensinem, para destruir esse cavalo pardo, que é o último cavalo. Amém? Amém. Salve Maria Santíssima.